para mostrar para vocês lá. E então é isso. Boa noite, gente. Mais um episódio. Eu sou João Correia e hoje mais um episódio ali da nossa série Arte Conecta. A gente vai falar sobre como a arte contemporânea pode responder a conflitos. Isso é com base num projeto de 4 anos, liderado ali com o Royal College of Art, que é uma das faculdades ali mais inovadoras. Muitas dessas grandes, a lista dos alumnis, das pessoas conhecidas, ali, dos grandes artistas que estudaram no Royal College é enorme. Eles têm uma formação ali, um programa educacional demais. O site deles tem muita, recomendo vocês entrarem, o site deles tem muitas das pesquisas que eles estão conduzindo. Está disponível no site, hoje é quinta-feira, vinhozinho, ninguém é de ferro, né? Vamos lá. E essa série, Como a Arte Contemporânea Pode Responder a Conflitos, é o nosso título aí de hoje, e acho que a gente tem uns 20, 30 slides, tem bastante coisa. Vamos ver o que a gente consegue dar conta de falar hoje. Isso faz parte da nossa missão aí de mostrar para as pessoas como fazer parte dos 3% das pessoas que entendem de arte contemporânea e são respeitadas pela sua visão de mundo. E eu imagino que esse conhecimento seja menos do que 0,1%. Oi, Regina, tudo bom? Animada, Regina Vilk. Então, acho que é um conhecimento bem, recomendo a todos. Oi, Silvia Mionic, recomendo vocês a ficarem de olho aí nas pesquisas que o Royal College está fazendo. Tem alguns colégios ali, Yale, Royal College, Berkeley, tem alguns lugares aí que tem uma pesquisa de Apple, né, que tem uma pesquisa muito. Oi, Nini Ferrari, que vale a pena seguir. Então, estou no YouTube, quem quiser pular para o YouTube, aí vocês veem os slides também. Quem preferir ficar no Instagram, tem sempre um pessoal que prefere ficar no Instagram, aí fiquem à vontade. Hoje a gente vai ver como é que a arte contemporânea pode responder a conflitos, várias formas interessantes, via workshops, via livros, via obras, exposições, né? Eles têm um financiamento ali do Creative Europe, por 4 anos para desenvolver esses projetos, então a gente vai ver vários deles, e quais são os artistas, workshops, residências dos 4Cs, né, esse programa chama-se 4Cs, eu já vou explicar por quê, e para a gente pensar juntos se a gente tem algo semelhante, ou se a gente pode, ou Elisa, se a gente pode desenvolver algo semelhante no Brasil. E iniciando essa ideia de 4Cs, ela é... aliás, antes de falar isso, deixa eu falar uma coisa com vocês que eu acho que é importante, antes de a gente entrar nesse assunto. Eu tenho uma amiga que outro dia a gente estava conversando, oi Elisa, e aí ela falou, João, como é que a arte contemporânea pode ajudar a acabar com a guerra na Ucrânia, né? E aí eu falei, poxa, isso não é esperado da medicina, não é esperado da tecnologia, não é esperado da inteligência artificial, não é esperado da culinária, não é esperado da engenharia. Por que essa responsabilidade tão grande em cima da arte, né, de acabar com uma guerra? Assim, não tem como, né? Então vamos, Operário Ribeiro, Felipe, tudo bom? Então vamos analisar aí sem expectativas. Acho que a arte tem superpoderes, tem muitos poderes, mas que a gente seja, ela deu risada quando eu expliquei, né, eu falei, mas não achar que é uma coisa assim, é uma bala de prata, algo tão revolucionário que pode parar guerras, e que pode, não vamos exagerar as responsabilidades ali em cima dos artistas e dos curadores, enfim, do meio. Tá? Então, vocês vão ver, tem muita coisa interessante que dá para fazer, mas tem os seus limites, assim como todas as disciplinas têm. Então, dito isso, vamos seguir sem fetichismos aí, sem romancear. E, bom, esse projeto que a gente vai falar hoje, ele chama-se 4Cs, né, que é 4Cs, e aí esses 4Cs vêm de From Conflict to Conviviality Through Creativity and Culture, né, então é do conflito à convivência, ao convívio, pela criatividade e pela cultura. Tá? Então, como é que a gente pode ir do conflito ao convívio usando a criatividade e a cultura como ponte, como ferramentas? Então, acho que é uma pauta aí que interessa a todos nós, e acho que talvez se as lives anteriores a gente focou um pouquinho nas interdisciplinaridades com a inteligência artificial e com a
biosintética, né? Essa é dentro do campo das artes, tem um papel político, tem um viés e social, e tem um viés europeu, porque é um projeto que acontece na Europa, mas acho que a forma ali como ele é estruturado, e o conteúdo, e tudo isso é o que a gente pode aproveitar, e né, os nossos problemas aqui são diferentes dos deles, então a gente tem que fazer essa adaptação, mas acho que tem muito a gente aprender aí com esse processo. Esse 4Cs, esses 4Cs é um projeto ali transnacional, envolve várias nações, envolve várias instituições, incluindo a Tate, incluindo o Royal College, incluindo The Showrooms, que é um lugar que eu recomendo vocês olharem se não conhecerem. Júlio vai ganhar uma medalha de assiduidade, está sempre presente, acho que você nunca perdeu uma, né, Júlio? Vai entrar para o time, aí vamos entrar para a equipe da Arca. E aí, então é um projeto assim, em várias nações, a gente vai ver hoje Lituânia, vai ver Inglaterra, vamos ver Suécia, né, tem vários lugares, e com essa ideia de treinar as pessoas, né, em educação, arte e cultura, para ver como é que eles podem refletir e responder a conflitos, né, por meio da participação do público. Então, acho que isso é muito legal, é quando a arte, né, deixa de ser uma atividade intelectual e passa a ser algo que gera, né, transformações, gera resultados ali práticos no mundo real, né, no mundo. E a Comissão Europeia reconheceu que para enfrentar os desafios das crises dos refugiados e reconheceu uma relação entre liberdade de expressão, ameaça à segurança e a crise dos refugiados, né? Então, liberdade de expressão é cultura, ou então, né, de alguma forma, está tudo interligado, e que é uma obrigação da Europa né, criar uma estratégia abrangente para solucionar isso, e a cultura tem um papel fundamental nisso. Então, é uma dos pontos assim, de partida ali da concepção ali desse projeto. É um projeto de 4 anos. Tá? Oi, Lupe Gorano. E alguns objetivos são promover uma reflexão inovadora, né, no papel na Europa de como é que responde a conflito, e aí a gente falando de uma colônia, acho que a gente pode dizer que boa parte dos conflitos foram gerados ali por eles mesmos, mas isso gera muito assunto, e acho que é entre o nosso público brasileiro, né, às vezes eu não posso falar isso na Europa, que já gera reações graves, como é que se fala, Lupe? Como é que eu falo o seu nome de novo? E se vocês tiverem um arroba mais amistoso, fica mais fácil para mim, mas senão a gente vai aprendendo aqui. Um outro objetivo é entender melhor como é que as organizações de cultura e arte podem ser úteis como mediadora nas situações de conflito. Muitos dos conflitos, eles são situações que acontecem de uma forma conflituosa por questões de mediação cultural ou de comunicação, assim, que é o papel da arte e da cultura, né? Então, é o que a gente falou em algumas lives anteriores aí, do soft power, né, do poder suave em contraponto ao hard power, né, que é o poder duro, que é militar, né? Então, a cultura é um poder soft, né, talvez suave, macio, não sei qual seria a melhor tradução. Um outro objetivo é promover uma troca de conhecimento e né, entender um pouquinho melhor ali as nuances dos conflitos. Hoje a gente estava falando essa tarde com o Jaci sobre a questão da arte como documento histórico, né? Quando você tem como documento histórico um documento entre a coroa e o parlamento, ou entre a igreja e o parlamento, né, você vê como é que as coisas acontecem no nível formal das lideranças, mas você não sabe como é que o público está sentindo, né? Você não sabe o que está afligindo o público, o que está no psicológico, no imaginário do público. Quando você pega um diário, quando você pega uma escultura, quando você pega uma história, um desenho feito de mãe e filho, e quando você pega, né, né, no caso a gente estava usando, era de uma aula da Mary Kelly, né, uma lista de uma prescrição médica de uma prostituta na Primeira Guerra, você passa a ver como é que o público, como é que de fato as coisas estão no imaginário, ali no inconsciente, no coletivo, né? Então a arte tem um valor bem interessante como documento histórico e um valor muito interessante de entender as nuances desses conflitos ali para serem mediados. E um dos objetivos também desse projeto é preparar uma nova geração de agentes culturais que, como agentes culturais, tenham a capacidade de responder aos desafios, os conflitos aí do século XXI,
que são muitos, né, como sabemos. E nesse projeto, eles envolveram ali Dinamarca, França, Alemanha, Lituânia, Portugal, Espanha, Suécia e Reino Unido, tá? Então, são 8 parceiros institucionais em 8 países diferentes, incluindo o Royal College, a Defina Foundation, que é bem legal vocês olharem também, quem não conhecer, e aí criaram residência, criaram exposições, criaram workshops, criaram livros, né? Tem um workshop criativo chamado This is no longer that place, né? Esse não é mais o lugar, não é mais o lugar que era, né? E uma discussão pública feita na Tate, olha o papel de um grande museu, né, como a Tate, que tem, né, um dos museus, acho que se não é o museu mais visitado do mundo, ou entre os mais visitados do mundo, e, né, promover uma discussão como essa. E tem vários artistas ali que participaram, cineastas e artistas de várias partes do mundo, já vou falar um pouquinho sobre eles, e exposição, né, exibição de filmes, e com curadoria ali, né, de pessoas que entendem de conflito, para que a gente possa ganhar intimidade com essas questões do conflito. Um dos livros foram publicados, um dos livros foi de uma artista, Nur Abu Arafe, a gente já vai ver, chamada-se Rumors Began Some Time Ago, né, Rumors começaram algum tempo atrás. E um workshop que foi feito, né, sobre esse tema do This is no longer that place, isso não é mais aquele lugar, e com a diretora, com a curadoria da Michaela Creamer. Vamos olhar aqui. E isso é o The Showroom, tá, que eu recomendo vocês olharem, que é uma instituição, uma amiga foi recentemente para Londres, eu falei para ela visitar, e aí ela chegou num negócio de super vanguarda, assim, talvez sem estar esperado. Oi, Sônia, e eu sem estar esperando, né, porque acho que a gente está acostumado a ir em museus ali, em grandes instituições como MASP, como a Tate, aí você entra num lugar que está nessa vanguarda aí das discussões, da experimentação, e que, né, uma residência, né, que não tem, é uma instituição cultural aí com outro perfil, e que a gente tem menos, é uma instituição que tem um modelo financeiro diferente, né, um museu levanta dinheiro por patrocínios, por doações, e o Jeff, e no caso do showroom, é um tipo de financiamento específico, que é um pouco mais difícil de conseguir, então a gente vê menos desse tipo de instituição, mas num assunto como esse, a gente entende o papel de instituições aí como o showroom, né, porque é um ambiente experimental, onde você pode organizar um evento ali que explora, né, a capacidade de artistas e instituições de arte de intervir num clima geopolítico, né, onde é que a gente faria isso em São Paulo? Tem alguns lugares, tem coisas bem legais sendo feitas, mas é algo um pouquinho mais raro de se ver, então é uma boa referência, o The Showroom. Tá? E aí, olha que bacana, eu achei tão interessante a estética quem está no Instagram, estou mostrando aqui no YouTube, clica no link na bio e pula para cá, que eu estou mostrando no YouTube a sala do The Showroom, e é uma sala bem interessante, né? Parece, oi Ângela, parece né, parece uma discussão, e né, com essas cadeiras circulares, eu observo muito essa arquitetura, esse layout das cadeiras, né, porque permite um diálogo mais interativo, e aí eu mostrei a sala vazia, e tem uma foto da sala cheia que eu coloquei no cantinho, então tem a Van Eyck Academy, que é um outro lugar, uma residência, onde eles fazem diálogos sobre isso, identidades ambientais, né, eles pegam, é bem um lugar onde tem essa possibilidade de puxar os limites aí da pesquisa. E aí eles organizaram um evento sobre cidadania global, que é uma pauta aí que eu andei estudando nos últimos anos, né, a Unesco tem um relatório ali de cidadania global que é interessante, já é um termo usado há muito tempo, mas a Unesco tem um relatório feito, acho que em 2001, e ali com parceria, inclusive, com Edgar Morin, um filósofo francês importante, e aí uma das pautas que eles discutiram nesse evento, que está aí na imagem, foi como as instituições de arte podem ser compreendidas num sentido mais amplo, como ambientes de importação política. Olha só, sites of political import, né, ambientes onde a política é importada. E olha que interessante você poder alimentar uma discussão especificamente numa instituição de arte, onde... Oi, Lucas Campana, obrigado por querer participar. Se você quiser participar um pouco mais para o final, aí eu aceito sua solicitação, mas agora eu queria
focar aqui em mandar esse conteúdo pessoal. Então, porque as instituições culturais são ambientes que importam politicamente, né? Tinha um bom período onde a gente ia no MASP e a gente via uma exposição do Modigliani. Agora a gente vai no MASP e a gente vê o Abdias Nascimento. Então, do ponto de vista de política cultural, é completamente diferente. Antes, a exposição mais visitada no MASP era do Monet, agora a exposição mais visitada no MASP é Tarsila do Amaral. A gente estava olhando para fora, agora a gente está olhando para dentro. Então, tem um efeito, né, de política cultural. E aí teve esse bate-papo organizado, né, por essa pessoa da Central St. Martins, a Yaisa, sobre essa questão especificamente. Depois a gente teve uma outra, o tipo de, eu acho que é legal ler para vocês essa agenda, porque às vezes a conversa fica muito genérica e acaba caindo no clichê, e quando a gente pega e desdobra em assuntos específicos, ela fica mais interessante, né? E aí tinha uma que era sobre repensando a modernidade, né, o pós-colonialismo e a imaginação sociológica. Esse tema de imaginação sociológica, eu falei na live anterior, eu recomendo vocês olharem, né, requer imaginação sociológica para a gente conectar o que a gente está fazendo aqui no micro, né, entre, sei lá, 10, 15 pessoas, e depois vai para um número maior, mas ainda é pequeno, com os grandes eventos aí, políticos e culturais e sociais. A imaginação sociológica permite você conectar o micro com o macro. É um dos, vocês olharem Sociological, acho que é Sociological Imagination, como é que é o nome do livro? É um livro acho que é Christopher Wright, é um dos grandes sociólogos aí, e que é maravilhoso, né, porque a gente, em geral, a gente desconecta a nossa biografia da história, né? Então, nesse sentido, olha que legal ter uma conversa sobre isso, conectando a nossa ação individual com os eventos históricos. Depois, enfim, aí eles discutiram coisas sobre narrativas visuais que criticam as estruturas do poder colonial, patriarcal e poder capitalista, né, um debate sobre os filhos da violência. Olha que interessante se a gente pegar esse mesmo tema de filhos da violência, né, na Europa, e filhos de violência em São Paulo, no Brasil, como é o conteúdo ali, a discussão seria completamente diferente, né? Teve uma outra conversa ali sobre The Other is Me, o outro sou eu, né, a política e a poética das migrações, né? Lá eles têm essa questão de migração em função do passado colonial e tudo. Aqui a gente tem essa questão The Other is Me, muitas vezes por questões, né, sociais ou por questões raciais, mas esse tema, né, o outro sou eu, The Other is Me, é algo também. Então, só de você estar facilitando debates, livros, exposições sobre temas como esse, já é uma forma muito potente de responder ao conflito, e uma vez que as pessoas que participam disso são multiplicadores, e isso vai adiante, já tem um efeito ali transformador, né? E teve uma outra fala de uma pessoa que toca um jornal aí que já tem seis publicações, que é um jornal dos migrantes. Então, também, né, uma outra forma de responder a conflito. Mas vamos seguir, vamos continuar. Um dos objetivos, assim, desse projeto com essas parcerias, né, foi fazer várias parcerias, e aí mandaram a diretora artística do projeto, a Micaela Green, para fazer visitas a estúdios, né? Eu fui convidado para fazer visitas a estúdios, talvez lá em setembro, na Islândia, né? Então, né, a minha missão ali na Islândia é chegar, olhar os ateliês e dar uma espécie de relatório, né? No final, a Sônia dá uma espécie de relatório ali no final do dia ou da semana, dependendo de qual que vai ser o que vão me pedir, a curadora lá vai me pedir, e é uma forma de você, uma vez que você visita estúdios, você ter essa troca de interpretações, de leituras da produção cultural que está sendo feita naquele lugar. E aí a diretora dos 4Cs, ela foi para esse lugar aqui, esse lugar chamado Tensta Konstal, que é aqui está escrito Suíça, mas eu acho que é um erro, eu acho que é na Suécia, tá? Então, ignorem aí, está escrito Suíça, mas é Suécia. Eu, Laura Bastos. E essa Tensta, acho que é um lugar legal, assim, também para vocês olharem, se vocês forem curiosos, incuráveis como eu. É um lugar no subúrbio de Estocolmo, onde eles conseguem fazer algo que é fácil, eu estou repetindo isso, mas eu acho que é um ponto importante. É fácil a gente pensar a arte de um ponto de vista, assim, meio genérico,
meio clichê, mas uma vez que a gente começa a realmente entrar nas nuances, as coisas ficam interessantes, né? E aí eles descobriram, acho que pode ser legal, né? Dá para fazer live sobre muita coisa, então vou deixar para vocês pesquisarem sozinhos, mas eles conseguiram pegar um programa de alto nível de arte contemporânea e com uma ambição de ter uma forte presença na arte local, porque a gente pode ter uma arte contemporânea que, do ponto de vista de política cultural, né, ela vem e traz, né, quando o Damien Hirst vem para o Brasil e faz uma exposição aqui, na noite de abertura vende, acho que 20, não sei se foi 21 milhões, 22 milhões, né, o dinheiro do nosso bolso, do bolso dos colecionadores brasileiros, que está indo para um bolso de um artista inglês, né, enquanto os artistas brasileiros vão ficando descapitalizados. Então tem um efeito político isso, e aí como é que você combina essa arte contemporânea de qualidade com a ambição de que isso tenha um impacto local, né, de que não se aliene das necessidades locais. E aí esse Tensta, esse lugar na Suécia, né, quem está chegando agora não é Suíça, é Suécia. Oi, Vera, saudades. E quanto tempo desde que é de segunda-feira. Então acho que é uma referência interessante. E aí a Micaela, a curadora, foi lá para visitar os estúdios ali do que estava acontecendo no Tensta, tá? E é um lugar que também tem uma ambição de ser uma galeria de arte. Quando eu vou em galerias de arte, quando eu encontro pessoas, vou montar uma galeria, eu falo, mas espera aí, qual que é o propósito cultural dessa galeria? Vai mostrar tudo que é bom. Aí você fala com todo mundo, você acaba não falando com ninguém, né? E aí aqui, né, eles têm uma das missões específicas é que seja um ponto de encontro de grupos cujos caminhos raramente se cruzam. Isso é muito, muito interessante, né? Você ser um ponto de encontro de grupos de caminhos que raramente se cruzam. E tem uma outra instituição aqui, essa na Lituânia, que também entrou como parceira do projeto e recebeu a visita da Micaela, que é a Nida Art Colony, né, que é um espaço que tem como missão né, ter uma prática artística e científica, misturando formação acadêmica e não acadêmica. E aí, quando você tem isso, você tem um espaço de 2.500 metros quadrados, tá, e que acho que vale a pena, e que tem também, é um ambiente que está na lista do Patrimônio Mundial da Unesco. Você criar, pesquisar, tudo, né, nesse ambiente já tem uma repercussão, e eles recebem em torno de 700 pessoas por ano e oferecem espaços aí para workshops, para cursos, e 2.500 metros quadrados. Também é uma organização que eu recomendo vocês ficarem atentos, que eles devem estar fazendo coisas interessantes no tipo de curadoria específico ali da minha visão aí que eu estou propondo, e tem muitas coisas legais que estão sendo feitas com outras linhas de curadoria. E teve uma mulher, essa aqui, Nur Abuarafé, que está em residência, que esteve em residência em 2008 na Defina Foundation, que é uma outra instituição. Quem gosta aí das pessoal me pede referências e querem anotar tudo, Defina Foundation é outro lugar que é interessante olhar. Ela passou por um processo seletivo aí absurdo de artistas, curadores de vários lugares, tal, e ela foi selecionada para fazer essa residência na Defina Foundation, que é parceira dos 4Cs, e quem chegou agora acho que tem que ver do começo para entender um pouco essa história. E ela, o que ela fez? Ela começou a fazer uma pesquisa deixa eu ler aqui para vocês, como todos esses elementos. Ela questiona como a história é construída, tá? Eu tenho uma aula só sobre isso, que é maravilhosa, e nessa questão de, né, acho que chama-se Por que subverter as narrativas históricas, e por que é importante subverter as narrativas históricas, e como é que a história é construída, visualizada, percebida e compreendida. Como todos esses elementos estão relacionados ao fato e à ficção. Tá? Então, né, tem um livro ótimo que fala sobre a invenção da tradição. O que a gente vê como tradição é uma invenção também, né? Você colocou uma luz da história, né, numa certa narrativa e não em outras, né? Então ela não é mais verdade que outras, ela é só um foco, né? Inclusive imaginando o passado quanto a lacunas na documentação. Olha, a gente tem uma história toda feita a partir de um tipo de documentação. Quando você muda o tipo de documentação, você muda a narrativa. Sua pesquisa em Londres se concentrou no paradeiro de obras de artistas palestinos,
tá? Então ela pega o que está acontecendo com esses artistas palestinos ou com as obras de artistas palestinos que foram mostradas no século passado, e particularmente aí numa exposição em 1919 realizada no Imperial War Museum. Então ela vai e pesquisa a produção desses artistas palestinos e usa isso como metáfora para ver que, assim como as obras podem estar perdidas, podem estar esquecidas, as pessoas palestinas podem estar perdidas, podem estar esquecidas e marginalizadas. Então é uma forma de você recuperar a história, né, como um ato de reconciliação, né, o tema de hoje, como é que a arte pode responder a conflitos. Então é uma forma de reconciliar, né, quando você reconcilia, você minimiza conflitos. Oi, Silvara Joe Duarte, boa noite. E então pode ser, e aí ela fala, tem um videozinho sobre ela usa muita fotografia, né, ela parte da fotografia para fazer essas pesquisas, e aí a coisa vai ficando além. Agora, olha que interessante, gente, fazendo parênteses, o ateliê, né, ela está na Delfina Foundation, um dos lugares mais bacanas aí para ter uma residência para um artista, passou por um processo seletivo exaustivo, e aí esse é o ambiente de trabalho dela. Olha como é diferente daquele ambiente de trabalho ali mais romântico, né, que a gente vê nos filmes de Hollywood, aquela coisa do Francis Bacon, com tinta para todo lado, tudo borrado de tinta, um monte de tubos de tinta esmagados, e olha como, se a gente fica preso naquela imagem romântica do que é ser artista, a gente perde o bonde da história, que ser artista hoje, esse monte, é quase um escritorinho ali com um monte de fotos, né, poderiam ser post-its, né, de uma startup, alguma coisa assim, mas são fotos, e o computador está pesquisando e fazendo esse trabalho aí com grande reconhecimento do Royal College, da Tate, de todas essas organizações bacanas. Acho que é muito importante, eu falo bastante com artistas, e às vezes eu vejo que eles estão presos nesse arquétipo aí, nesse modelo do que é ser artista. E então fica aqui esse meu parênteses, esse comentário. Aqui é uma fotografia de, né, parte da pesquisa dela é nessa exposição que foi feita no Imperial War Museum. Então aqui eu coloquei uma foto dessa exposição no Imperial Museum, e é um enfim, é um projeto que traça, né, exposições perdidas e obras de arte que deixaram a Palestina para a Europa, né? E aqui acho que é legal a gente fazer um parênteses também, né, ali para ele e para o mundo, né, tem um efeito no mundo, né, a questão da Palestina, mas e se isso fosse feito no Brasil, né, com questões, sei lá, dos italianos, dos japoneses, dos nordestinos, dos negros, né, acho que tem tantas coisas, né, se esse tipo de pesquisa fosse feito com o nosso conteúdo, como uma forma de remediar conflitos, aí, de responder a conflitos, que interessante que poderia ser feito. A residência dela foi na Delfina Foundation, foi cofinanciada por essa organização Creative Europe, que deu esse financiamento aí para 4 anos, e pelo Royal College of Art, como parte desses 4 Cs, né, os 4 Cs, from conviviality, from conflict to conviviality through, como é que era? Through culture, and, deixa eu pegar aqui. From conflict to conviviality through creativity and culture, né, os 4 Cs. E ela pesquisa o desaparecimento de artistas femininas na fotografia da exposição ali de 1919, né, um pós-Primeira Guerra, né, então é fácil ter um apagamento aí do que não faz parte da narrativa principal. E, enfim, tem muita coisa aí, vocês podem ir atrás especificamente sobre isso. Isso é um trabalho, né, da Nur Abu Arafá, eles colocam, né, acho que é um projeto que tem financiamento ali do Estado, né, da Comunidade Europeia, então eles precisam ter entregas específicas, e isso acho que é interessante também a gente ter como referência, e uma das entregas é esse livro que chama-se Rumors Began Some Time Ago, né, os rumores começaram há algum tempo atrás, né, provavelmente rastreando, né, vendo que os rumores não são uma coisa de hoje, e teria que ler essa pesquisa, mas ela fala, né, que o livro responde a seguinte pergunta: como a gente pode documentar o que está ausente? Né, e aí ela, né, meio que propõe a ideia de criar um museu dedicado à arte e artesanato palestinos em Jerusalém. Olha o impacto político e do ponto de vista, né, do nosso assunto hoje, como a arte pode responder a conflitos, como uma forma interessante de responder a conflitos. E, deixa eu ver, acho que
acho que basta sobre isso, vamos para o próximo. Aqui é um evento com a Gurminder Bhamra, tá? Ela criou uma exposição chamada The Tempest Society, né? A Sociedade da Tempestade. Acho que a gente poderia, se alguém discordar aí das minhas traduções feitas na hora, fiquem à vontade de colocar nos comentários e fazer sugestões. Foi em parceria com o Royal College of Art, o The Showroom, e essa editora chamada Bookworks, que vale a pena olhar também. Olha quanta coisa interessante está acontecendo no mundo quando a gente começa a cavar e a pesquisar ali nas direções certas, né? E a pegar o fio da meada da pesquisa. Esse The Tempest Society revisita um grupo de teatro politizado chamado Al-Asifa, né, que fazia parte do movimento dos trabalhadores árabes. Então, olha como ela vai respondendo ao conflito de alguma forma, cavando e trazendo à superfície, né, o imaginário e a luta e os eventos, né, de grupos que muitas vezes são abafados ali pela história, e a gente passa a ter narrativas diferentes para poder pensar, né? Eu passei por uma situação muito interessante na Holanda, onde a gente estava negociando um negócio, e por ser um país aí extremamente democrático, né, era simplesmente fazer uma intervenção pública aí num prédio, e eu tive que conversar com o pessoal de uma mesquita, tive que conversar com um grupo de moradores locais, tive que conversar com a incorporadora que fez o prédio, com o pessoal do condomínio, tinha acho que umas 6, 7 grupos, uma reunião atrás de reunião, para que a gente pudesse ouvir todo mundo antes de tomar uma decisão. Aí você vai pegando a narrativa de vários lados, né? Isso é uma das outras entregas do o Tempest Society, tá? Da Bukra Khalili. E eu não sei se eu acho que eu confundi alguma coisa aqui, gente, mas me perdoem. Esse livro, ele reúne entrevistas, ensaios, material de arquivo, traduções, com essa ideia desse grupo aí de movimentos de trabalhadores árabes. Você vê como a forma da cultura responder a conflito, muitas vezes é você trazer à tona essas narrativas, essas memórias, documentos que foram apagados, né? O que pode parecer pequeno, mas o que acontece, né, trazendo isso para a escala individual ali, né, quando você está conversando com alguém e você permite que a outra pessoa fale, você ouve, você gera todo um alinhamento e não acaba, tira a pressão de algo que poderia, né, em última instância, levar à violência, né? E o mesmo acontece numa escala coletiva. Então, à medida que você vai dando voz para esses grupos, você responde ao conflito e mitiga ali, esvazia a possibilidade de conflito. E então esse é um dos livros, está disponível aí para quem tiver interessante. Eu vi agora, acho que está à venda, não sei se é 20 euros. E então é uma das entregas também sobre esse grupo de teatro politizado, Aula Cifa. Esse é um assunto que me interessa bastante, esses grupos de teatro politizados e esses movimentos de trabalhadores árabes. E tem esse outro projeto, que é um projeto que aconteceu em Portugal, isso, se não me engano, está certo minha memória, e chamado Condições de Entrada. Olha que interessante. Condições de entrada, né, para discutir a questão das fronteiras, a questão da mobilidade, a questão do acesso, e a gente tem uma live, quem gosta desse assunto, só sobre isso. Como é que chamava essa live? Era uma live sobre um projeto em Veneza, onde eles criaram, não sei se chamava Fronteiras, ou qual que eram as fronteiras. Precisaria, se vocês forem no YouTube e pegarem as nossas, tem quase 50 lives aí, gente, de conteúdo, quem estiver curtindo, tem toda uma biblioteca aí de conteúdo para vocês. E aí eles criaram um projeto onde você recebe um passaporte que te permite viajar pelo mundo sem visto. Olha que ideia simples e revolucionária, né? Então aqui nesse projeto Condições de Entrada, eles refletem o que seria o mundo sem fronteiras nacionais, né? São as fronteiras nacionais que geram, né, toda essa... Oi, Luau, que geram essa impermeabilidade, né, e que sustentam muitas dessas desigualdades aí que afligem ali muitos problemas do mundo. E aqui é um dos... Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem muita coisa, mas só ver se tem mais alguma coisa que eu não quero deixar de falar.
Condições de entrada era uma oportunidade para discutir, achei aqui, acho que pode ser legal, para discutir e levantar questões sobre limites, bordas, mobilidade e acesso pela perspectiva da arte e da curadoria. Tá? As contradições aparentes do momento contemporâneo, onde mais e mais pessoas, teoricamente, têm acesso a formas de trocas transnacionais, pelas tecnologias digitais e oportunidades de viagem, mas que, ao mesmo tempo, do ponto de vista físico-social, as barreiras estão se levantando e sendo policiadas com cada vez mais violência e ferocidade, né? Não sei se eu estou traduzindo o seu melhor português, mas acho que vocês entendem. Makes the accessibility of cultural spaces that declare themselves, né? Eles fazem a acessibilidade dos espaços culturais que se declaram abertos para um público mais diverso e tornam isso ainda mais mais vital, né? Então, à medida que você vai levantando essas fronteiras e sociais e físicas, espaços culturais que não tenham essas fronteiras e que permitam essa troca são cada vez mais vitais. O objetivo é pensar além dos parâmetros, né, das condições da obra de arte, das situações, das justaposições, that frame viewers encounters, né? Então, você pensar não só, oi Fabrício, oi Carola, você pensar não só na obra de arte, mas dos parâmetros que ela tem e das situações que enquadram, que formam o tipo de olhar dos visitantes que encontram aquela obra. Tá? Então, acho que é legal a gente entrar nisso, porque muitas vezes a gente não pensa no olhar, né, do visitante, né? Qual que é o olhar, qual que é a política que tem atrás desse olhar. Então, vamos além da obra e vamos pensar sobre isso. Obrigado por recomendar aí, Dual. The aim was to think beyond the parameters of the work, the situations, e considerar quais são as condições em que as pessoas, os objetos e as ideias podem entrar nesse frame. Ficou claro? Acho que essa ideia é bem importante aqui para quem está aqui, se interessa por arte, produz arte, consome arte, tá? Então, Carola, obrigado, gente. E o the aim was to think, então vamos pensar, vou repetir que eu acho que é importante isso. The aim was to think beyond the parameters, o objetivo é pensar além dos parâmetros da obra de arte, né, e além disso, para as condições, situações e justaposições que enquadram, né, que formam o ponto de vista, né, dos espectadores e os encontros que esses espectadores têm com a obra. Então, é fácil a gente olhar isso como neutro, mas como, na verdade, não é neutro, tem todo uma bagagem cultural e política, né? Eu brinco, é fácil a gente olhar em volta e ver tudo como natural, mas se chegar um japonês aqui de helicóptero, ele vai ver tudo como brasileiro, como paulistano, como pertencente ao século XXI, para a gente perder essa ideia de que a nossa visão é a única, né? The objective was to identify relevant key artists and thinkers. O objetivo o objetivo é identificar artistas chaves e pensadores relevantes para debater todos esses assuntos, possibilidades e questões que afetam a prática delas. Fala, Jaci, já falei em você hoje, agora você vai ter que ver desde o começo, se você quiser saber quando eu falei em você. Bem, aqui e olha como tem uma galera interessante que engaja com esse tipo de assunto, e acho certamente tem no Brasil né, esse tipo de projeto, e acho que eu gosto de citar aqui, porque às vezes tem essa conversa de que o brasileiro não gosta de arte, o brasileiro não está interessado, e aí eu conto uma história pessoal, onde eu fiz uma palestra uma vez em Miami, e o pessoal que me contratou para dar essa palestra foi na semana daquela feira da Art Basel. Eles investiram pesado em divulgação, e coquetel, e panfletos, e divulgação digital, né? Deram um super esforço assim, para atrair as pessoas. E chegou no dia e tinha um super coquetel, parecia aquelas coisas de hotel 5 estrelas e tal. E no dia era super fácil acesso e tal, e acho que vieram tipo 8 pessoas. E quando eu faço coisa em São Paulo, assim, às vezes só com um cafezinho e um bolo de fubá ali para ser, né, um bolo de fubá numa salona, às vezes vem, né, 100, 150 pessoas. Então o brasileiro está sim interessado, acho que muito mais sensível a isso do que na minha experiência, do que o pessoal ali que estava
estava em Miami, então vamos nos valorizar a nossa sensibilidade. E nesse evento aqui no The Showroom, que faz parte aí do conflito, né, do projeto 4Cs, do conflito ao convívio pela criatividade e cultura, a sigla dos 4Cs funcionam também em português. Tiveram aí palestrantes, né, da Argélia, da França, dos Estados Unidos. Interessante você ter Marrocos, França, Argélia, Estados Unidos, né, você tem colonizados e colonizadores, a Áustria, né, né, pessoas né, assim, de stakeholders, né, representantes de zonas de conflito diferentes, né, então é como você colocar judeus e nazistas, como você colocar opressores e oprimidos numa mesma sala para discutir essas nuances culturais. Acho que é uma bela forma de lidar com conflito. Então, esse The Showroom, já falei e repito, vale a pena vocês olharem. Isso é uma manifestação desse mesmo projeto 4Cs na Tate, tá? E aí vocês podem entrar na Tate e tem toda a programação para quem tiver interesse num aspecto específico, né, ou sobre essa temática da This is no longer that place, né? Isso não é mais aquele lugar. A Tate hospedou isso também. Acho que a Tate faz um trabalho interessante, onde ao mesmo tempo é um mega blockbuster, né, uma instituição super forte, um blue chip, assim, é uma corporação, mas eles também engajam nesse tipo de conversa bem delicada, né? E aí eu deixo a reflexão, como é que a gente pode se inspirar nisso e pensar, né, como é que a gente pode fazer ou apoiar. Acho que já tem algumas coisas semelhantes no Brasil, acho que a Casa do Povo faz isso algumas vezes, quem mais? Algumas ideias aí de quem mais faz isso. Tem alguns lugares, e certamente tem vários, acho que agora minha imaginação não está muito forte, mas certamente tem vários, e a gente pode contribuir aí fortalecendo e participando. Acho que fica uma questão do financiamento ali, eles tiveram essa Creative Europe financiando isso, né, quem que financiaria isso no Brasil? Isso é um tipo de arte que ela tem um efeito político, um efeito social, não gera algo comercial, então ela tem que valorizar pela potência que ela traz, então, e na própria Europa não é fácil esse tipo de financiamento, é um financiamento de 4 anos, aí que pode acabar, pode ser substituído ou não, né? Eu tive várias vezes em reuniões aí na Inglaterra, na Holanda e Nova York, de projetos como esse, é sempre um desafio. Esse Serginho Soares é sempre um desafio conseguir, e, né, uma dos desafios e também né, a gente tem que usar a nossa criatividade, ver como fazer isso acontecer de uma forma sustentável, e eu acho que é possível, e é um pouco a nossa visão ali da Arca, né, quando as pessoas entram para o curso, e a gente tem esse modelo de 1 para 1, né, onde quando a gente tem um modelo onde cada pagante traz um bolsista, isso permite que a gente esteja na mesma sala, pessoas com perfis muito diferentes, e aí quando a gente está debatendo questões como quem vive no século XXI imaginário colonial, ou por que subverter as narrativas históricas, a gente tem perspectivas bem diferentes. Isso é uma das formas da gente responder aos conflitos aí sociais, culturais, econômicos no Brasil. Então, gente, esse foi o nosso episódio de hoje sobre como a arte pode responder a conflitos. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês quiserem deixar comentários ou fazer... Tinha alguém que queria entrar no... Natália, tudo bom? Saudades. Tinha alguém que queria entrar aqui para conversar comigo. Quem que era? Não, acho que agora que eu já falei o que eu queria falar. E o Natália entrou no finalzinho. Deixa eu ver aqui. Não estou achando. Bom, se alguém quiser entrar, é bem-vindo. Pode entrar e a gente conversa um pouquinho, só mandar uma solicitação. E se não, a gente vai encerrando. Quinta-feira, tomar vinho e ir para a festa junina. Alguém quer entrar e trocar alguma ideia? Ou se não, fechamos. Então é isso, gente. Boa noite e
Hoje nós falamos, esqueci aqui no slide final, hoje nós falamos sobre a arte sobre como a arte contemporânea pode responder a conflitos, o que é o projeto 4Cs, quais são os artistas, workshops e residências, oi Ricardo Becker, e residências dos 4Cs, e eu fechei deixando essa pergunta se a gente tem algo semelhante no Brasil. Aliás, eu gostaria de terminar também dizendo, porque às vezes eu estou colocando umas coisas meio polêmicas aqui, que a minha intenção como pesquisador não é concordar ou não com os participantes, os comentários dos participantes, e às vezes é claro que na curadoria do conteúdo dá para ver as minhas posições, mas, e também não é conduzir o público para uma conclusão específica, e quem vem para minhas aulas, assim, sabe que a minha ideia é provocar o pensamento crítico, o exame da experiência e a capacidade de elaboração aí da experiência, das decisões, tá? Então, foi uma boa pesquisa aí feita na minha dissertação de mestrado, e para a gente criar um ambiente onde a gente não está tentando levar uma coisa para um lugar ou outro, mas a gente está ouvindo, está elaborando junto, e está trazendo informações diferentes, para que a gente possa, às vezes, até nas aulas, a gente tem perfis diferentes, isso gera alguns embates, mas tentando sempre fazer isso de uma forma construtiva. Então achei que eu deveria colocar essa mensagem aí. Obrigado, Maria Elisa, por ter ficado até agora, e na próxima terça, dia 5, às 8h30, a gente continua aí com a nossa missão de mostrar para vocês como fazer parte dos 3% das pessoas que entendem de arte contemporânea e são respeitadas pela sua visão de mundo. Olha o quanto o conteúdo de hoje nos ajuda nessa ideia de ser respeitado na nossa visão de mundo, né, para a gente passar a ter uma visão muito mais madura, muito menos enviesada, né, muito menos, né, a gente passa a ter uma muito mais polifônica, né, a gente ouve o palestino, ouve né, as diferentes narrativas, e a gente sai dessa tradição inventada. Que bom, Sônia, fico contente que você tenha curtido, Lupe, fico contente que você tenha curtido, Júlio, fico contente, e isso, tem muitas provocações, e curioso para conhecer o Lindenberg Moreira, boa noite, estamos encerrando, acho que você vai ter que ver a gravação. E obrigado, Júlio, curioso para te conhecer pessoalmente, se você quiser entrar aí na próxima live para falar ao vivo comigo, estou curioso no conhecer as pessoas mais assíduas aí, acho que não perdeu uma até agora. Então é isso, gente, vamos para a festa junina, vamos para o Arraial, boa noite aí. Vou fechar aqui.